que era para ser uma abordagem comum de blitz policial acabou mal quando uma oficial racista oprimiu uma caminhoneira negra de forma preconceituosa. A moça era jovem, mas experiente. Carregava a confiança de quem passou anos na estrada, enfrentando de tudo. E não admitiria ser humilhada. A discussão se intensifica quando a policial decide revistá-la sem justificativa plausível. Empurrões, insultos, humilhação pública causaram desacato. Mas o que a policial não imaginava é que aquela caminhoneira era mais do que aparentava e que cada segundo daquela violência estava prestes a se virar contra ela. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O famoso abuso de autoridade. Ainda era cedo quando a caminhoneira cruzou a placa que indicava a entrada do estado. O trecho da rodovia era secundário, com poucos carros e um céu limpo cobrindo a paisagem. Um vento suave soprava pelas janelas semi-abertas da cabine, misturando-se ao som do rádio que tocava baixinho, uma música tranquila, daquelas que ajudam a manter o foco durante viagens longas. Dentro da cabine, o painel digital indicava a velocidade constante. A viagem era longa, mas a sensação era de missão cumprida. Tinha descarregado a carga na capital, organizado os papéis, garantido as assinaturas e agora voltava para casa com a mente tranquila e a consciência limpa. Estava cansada, mas satisfeita. Tinha feito tudo certo. A jovem chamada Lorena, na casa dos 30, negra, experiente, com mais de 5 anos de estrada, carregava em cada gesto a postura serena de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Era conhecida entre os colegas pelos trâmites sempre em dia, pela postura firme diante de desrespeitos e principalmente pela forma como mantinha tudo sob controle, do caminhão à própria dignidade. Seu nome era respeitado nos grupos de mensagens entre motoristas. Seu estilo era direto. Nada de rodeios nem dramas. Era do tipo que não se deixava diminuir por ninguém, principalmente por quem tentava usar farda como escudo para autoritarismo. À frente, percebeu uma blitz montada numa alça de acesso à BR. 2 cones laranja, dispostos de forma desalinhada, uma viatura da PRF mal estacionada ao lado de um barranco raso e 3 policiais sob o sol fraco da manhã. Aquilo não era raro, principalmente em trechos menos movimentados, longe dos olhos da cidade e das câmeras de monitoramento. Ela reduziu a velocidade, ligou o alerta, sinalizou com antecedência e encostou com precisão ao lado do cone mais próximo, sempre com atenção à postura do caminhão. Os pneus mal tocaram o acostamento e ela já desligava o motor, acostumada com abordagens de todo tipo. Assim que parou, uma das policiais se aproximou com passos rápidos e olhar firme. Mulher branca, loira, de cabelo preso em um coque bem ajustado, farda impecável e o tipo de expressão que anunciava a autoridade antes mesmo da primeira palavra. O cinto de utilidades bem ajustado na cintura. O coturno limpo, quase brilhando. O que mais chamava a atenção, no entanto, era o modo como olhava para a caminhoneira. Não como quem enxerga um motorista em serviço, mas como quem já decidiu o julgamento antes da conversa sequer começar. Ela desligou o motor, abriu o vidro, apoiou os 2 braços no volante e esperou. A policial não deu nenhum bom dia, nenhum gesto de cordialidade. Documentos do veículo e carteira de habilitação, disse seca, sem sequer olhar para o rosto da condutora. Ela não demonstrou incômodo. Estava acostumada com esse tipo de abordagem. Pegou lentamente os documentos, conferiu os papéis que mantinha organizados num fichário pequeno no banco do passageiro e entregou com calma, sem pressa. A policial mal olhou. Abriu os documentos, passou os olhos rapidamente por eles e, sem devolver, iniciou o interrogatório como se estivesse cumprindo um protocolo particular. Vindo de onde? Indo para onde? Carga? Empresa? Ela respondeu com voz firme e objetiva, mantendo o olhar fixo, sem desviar, sem hesitar. A policial assentiu com um leve movimento de cabeça a cada resposta, mas os olhos pareciam carregar julgamento. Como se as respostas não fossem suficientes. Como se, na visão dela, aquela mulher sozinha, negra, num caminhão grande, precisasse justificar a própria existência. Deu um passo atrás, fez um gesto com a mão para uma colega que estava a poucos metros de distância
Murmurou algo que a caminhoneira não pôde ouvir com clareza e voltou os olhos novamente para ela. Desce do veículo, por favor. Lorena, até então calma, hesitou. Não pelo medo, mas pela desconfiança. Qual o motivo? A policial franziu a testa, visivelmente incomodada com a pergunta. Desça agora. Ela obedeceu. Soltou o cinto, abriu a porta, desceu com calma, ajeitou a camisa que usava por baixo do colete e manteve o olhar firme, direto. Os passos sobre o asfalto foram lentos, calculados. A policial ao redor começou a circular a cabine, observando pneus, placa, para-brisa, vidros laterais, como quem procura algo para justificar uma ação que já estava decidida antes mesmo de parar o veículo. Você tem alguma coisa a esconder? Lorena respondeu com tranquilidade. Claro que não. Já foi parada antes? Já. Algumas vezes. E sempre responde desse jeito? Ela respirou fundo sem alterar o tom. Só quando percebo que estou sendo tratada de forma diferente. A policial sorriu, mas não foi um sorriso de simpatia. Foi um sorriso curto, forçado, daqueles que antecedem decisões unilaterais. Cruzou os braços e disse: Vamos fazer uma revista no veículo, e em você também. Lorena recuou um passo, um gesto sutil, mas cheio de significado. Revista pessoal com base em quê? Procedimento padrão. Isso não é padrão, e eu não vou deixar. A policial deu um passo à frente. Os olhos frios, a postura ereta, a mão próxima da arma no cinto. A tensão no ar agora era espessa como fumaça. As duas sabiam que o ponto de ruptura se aproximava. Se não tem nada a esconder, por que recusar? Lorena cruzou os braços com firmeza. Porque tenho direitos, e sei quais são. A outra policial, que até então observava à distância, começou a se aproximar em silêncio, percebendo que a situação escapava do controle. Ali no meio da blitz policial, sob o sol que começava a esquentar, no asfalto quente de uma rodovia esquecida, duas mulheres se encaravam, mas apenas uma delas sabia exatamente com quem estavam lidando. Você mexeu com a pessoa errada. O anúncio veio com a frieza de quem já havia tomado uma decisão muito antes de pronunciar qualquer palavra. Vou te revistar agora. Encoste-se no caminhão sem resistência. Senão as coisas vão piorar para você. A frase não soou como uma ordem policial. Soou como uma ameaça. Como um aviso de que algo estava prestes a escapar do controle. Lorena hesitou por um instante. Tentou manter o tom calmo na esperança de reverter o rumo da situação. Não era a primeira vez que via a autoridade sendo usada de forma equivocada, mas algo naquela abordagem tinha um gosto mais amargo. Ela respirou fundo e respondeu: Eu sei dos meus direitos. Não existe motivo para revista pessoal nesse caso. Estou com os documentos em dia, sem nenhuma infração. Mas a policial não respondeu. Não argumentou. Simplesmente avançou. Agarrou o braço de Lorena com força, virou-a de costas e a empurrou bruscamente contra a lateral do caminhão. O impacto fez o corpo de Lorena estremecer. A superfície metálica da cabine estava quente pelo sol da manhã, mas o frio na espinha foi mais intenso. Mantenha as mãos aqui, gritou a policial, enquanto já começava a apalpar a cintura da caminhoneira com movimentos nada protocolares. Foi ali que tudo virou. O choque de ser tocada sem consentimento, sem justificativa, sem respeito, tomou conta de Lorena. Seus olhos se arregalaram. O rosto se encheu de indignação. Uma raiva legítima, que vinha de anos de olhares tortos, de desconfiança gratuita, de racismo velado, ou como agora escancarado. Me solte. Tire as mãos de mim. Disse, num tom grave, que já não pedia. Exigia. Mas a policial continuou, como se não ouvisse, como se o corpo de Lorena não fosse mais seu, como se naquele momento ela fosse apenas um objeto. E então veio a explosão. Lorena girou o corpo com um impulso bruto, arrancando o braço da policial com violência e gritando com o pulmão cheio. Eu disse, tire as mãos de mim. A policial cambaleou um passo para trás, surpresa com a força da reação. Levou a mão à arma por instinto, mas não sacou. Apenas a manteve ali, como um lembrete de que ainda detinha poder.
Lorena agora estava de frente para ela, com o dedo em riste, o peito arfando. Isso não é uma parada. Isso é abuso de poder. Você não é policial, você é um lixo com uniforme. Acha que pode fazer o que quiser só porque tem uma arma no cinto? Pensamento errado. A segunda policial, que observava de longe, finalmente se aproximou. O desconforto no rosto dela era evidente, mas não disse nada, não interferiu. Apenas olhou para a colega como quem questionava a escalada da situação em silêncio. Lorena não parou. As palavras saíam como um jorro de verdade contida por muito tempo. Você vai responder por isso. Racista nojenta. Memorize esse momento. Então ela deu um passo atrás. Com firmeza. Tirou o celular do bolso. Seus dedos tremiam, mas não de medo. Era tensão. Era o corpo ainda em estado de choque. Discou um número. Levou o aparelho ao ouvido. Pai, estou sendo atacada por uma policial agora mesmo. Aqui no quilômetro 214 da BR. Sem motivo. Ela tentou me revistar. Quero que você venha aqui imediatamente. Do outro lado da linha, uma voz respondeu. Lorena apenas acenou com a cabeça. Ele já estava a caminho. A policial, ainda em postura defensiva, tentou recuperar o controle. Deu 2 passos à frente, a arma ainda no coldre, mas os olhos inflamados. Tudo bem, heroína. Você acabou de se incriminar por insultar um servidor público. Você está presa. Lorena soltou uma risada curta, fria, sem humor. Você vai me prender? Ótimo. Então espere até meu pai chegar. Quando ele chegar, você vai entender direitinho o que fez aqui hoje. E não vai ter onde enfiar essa sua arrogância. As duas ficaram frente a frente, uma com a mão sobre a arma, a outra com o celular ainda na mão. Uma vestida de autoridade, a outra armada com a verdade. O calor do asfalto subia como fumaça, mas o clima entre elas era de tempestade prestes a estourar. Ali, naquela estrada vazia, 2 mulheres estavam prestes a descobrir que nem toda farda é escudo e que nem todo cidadão se cala diante da injustiça. A situação mudando. O silêncio na beira da estrada era denso, quase sólido. Não havia vento, não havia fala. Apenas o som abafado do motor de uma viatura ainda ligada e os grilos abafados pelo calor. A caminhoneira permanecia parada, de braços cruzados, o corpo ainda tenso, os olhos fixos na policial que minutos antes a havia agredido e que agora parecia não saber o que fazer com as próprias mãos. Lorena conhecia aquele tipo de silêncio. Era o mesmo que vinha antes de uma tempestade. Não uma daquelas de vento e chuva, mas daquelas que mudam tudo. Internamente, ela contava os minutos, 15, depois 20. Cada um deles marcado por olhares cruzados, respirações contidas e a expectativa crescente no ar. E então, finalmente, o som de um carro. Não era viatura, não era veículo qualquer. Era um sedã preto, motor grave, lataria reluzente apesar do pó da estrada. Sem sirenes, sem pressa, mas com uma presença que impunha respeito. Ele se aproximou pelo acostamento oposto e parou lentamente, com um leve ranger dos pneus. A policial arregalou os olhos. Reconhecia aquele carro. Ou, se não reconhecia, entendeu no mesmo instante o que aquilo significava. O silêncio à volta ganhou outro peso. 2 portas se abriram. De um lado, desceu um homem de meia idade, terno escuro, expressão rígida, olhar que não desviava. Do outro, um homem mais jovem, cabelos penteados com precisão, pasta de documentos na mão. Nenhum deles parecia interessado em explicações. Apenas caminharam até Lorena, sem desviar. Filha, disse o homem de terno escuro parando ao seu lado. Ela apenas apontou com o queixo para a policial. Foi abuso de poder e racismo. Me empurrou contra o caminhão, me tocou sem motivo e me ameaçou com a arma. O homem assentiu. Um único gesto de cabeça, quase imperceptível. Então se voltou para a policial. Nome completo, matrícula, número da guarnição. Agora. A policial hesitou. A farda que antes parecia um escudo, agora pesava no corpo. Tentou justificar. Houve um mal-entendido, senhor. A senhora... Ela reagiu com hostilidade. Eu apenas segui protocolo. Protocolo?
Ele repetiu, a voz baixa, afiada como navalha. O protocolo prevê abordagem baseada em suspeita fundamentada. Você fez revista pessoal sem justificativa. Encostou uma mulher contra um caminhão sem mandado. E, mais grave, apontou sua arma. Isso é um crime. A policial gaguejou. Tentou dizer algo sobre segurança, risco, tentativa de controle. Nenhuma das palavras convenceu. O homem jovem de terno claro abriu a pasta. Estamos registrando a ocorrência aqui mesmo. Já temos a versão da vítima. Queremos a sua. Em voz alta, gravando. Ali mesmo, à beira do asfalto, no meio da BR, começou o processo. A policial teve que repetir tudo, sob supervisão, cercada por olhares e pela verdade. A colega dela, que até então havia permanecido calada, foi chamada à parte. Você viu tudo? Perguntou o corregedor. Ela hesitou, depois assentiu. Vi. E permitiu? A policial mais jovem abaixou os olhos. Eu não achei que chegaria a esse ponto. A omissão também é um tipo de violência. Lorena continuava em silêncio. Assistia, o rosto firme, sem expressões. Só os braços cruzados e o queixo erguido. A abordagem da Blitz foi desmontada. Os cones recolhidos. A policial foi conduzida por uma viatura da própria corregedoria, não algemada, mas com a certeza de que aquilo não terminaria ali. Antes de entrar no carro, ela se virou uma última vez para Lorena. Não disse nada, mas o olhar era de puro ódio. Lorena entendeu. Sabia o que aquele olhar queria dizer. Sabia que, para gente assim, não bastava perder. Precisavam se vingar. Quando o sistema se sente ameaçado. A estrada parecia respirar aliviada. O fluxo de veículos voltava ao normal. Os cones haviam sido recolhidos e a viatura da corregedoria já não estava mais visível. Lorena permaneceu sentada no banco da boleia, olhando para o horizonte com o motor desligado. Ainda não estava pronta para seguir viagem. Seus dedos ainda pressionavam o volante com força, como se estivessem segurando algo que não podia escapar. O som da voz do pai ressoava em sua mente, firme, direto, como sempre fora. Ela sabia que o que acontecera naquela manhã não terminaria ali. A policial afastada seria investigada sim, mas o problema era mais profundo, muito mais. De dentro da corporação, o incômodo já começava a surgir. A oficial racista não era apenas mais uma policial comum. Tinha conexões, apadrinhamentos. Era filha de um delegado aposentado e sobrinha de um inspetor da corregedoria local. E agora, humilhada publicamente, exposta diante de uma autoridade superior, ela se tornava símbolo de um ressentimento que não perdoa quem ousa desafiar a estrutura. Lorena ligou o caminhão e engatou a primeira. Precisava colocar distância entre ela e aquele episódio. Mas antes, parou num posto à beira da estrada. Lavou o rosto no banheiro, pediu um café e ficou ali sentada por alguns minutos. Sentia os olhares discretos de curiosos que haviam assistido, pelas redes, ao vídeo que começava a circular. Um fragmento do que ocorreu havia sido gravado por um motociclista que filmou a cena de longe. A discussão, a chegada do carro preto, a saída da policial. As imagens já estavam nos grupos de caminhoneiros. A história se espalhava como gasolina em asfalto quente. Na mesma tarde, Lorena recebeu a primeira ligação anônima. Não disse nada. Era apenas uma respiração pesada, um silêncio calculado. Depois a linha caiu. Horas depois, outra. E mais uma. Não precisava ouvir ameaças claras. Reconhecia o padrão. Era o sistema reagindo. Não aceitam ser confrontados. Na manhã seguinte, ao parar para abastecer num ponto fixo onde sempre era bem recebida, notou que os funcionários pareciam tensos. Um deles, em voz baixa, alertou. Dona Lorena, passou gente estranha aqui ontem à noite, perguntando de você. Queriam saber sua rota, onde costuma dormir. A gente não falou nada, claro, mas achei melhor avisar. Ela agradeceu com um aceno e pagou em dinheiro. Não usaria mais cartão por um tempo. Voltou ao caminhão e conferiu cada centímetro da parte externa antes de seguir. Nenhum corte em mangueira, nenhum sinal suspeito. Por enquanto.
À medida que avançava pelas estradas, Lorena percebeu que a tensão que sentia não era só paranoia. O sistema a estava observando. Era como se a engrenagem começasse a ranger por ter sido exposta. Um ato de coragem não passa em branco. E o dela havia exposto falhas graves, vícios ocultos e autoridades corruptas. Enquanto dirigia, passou a lembrar de outros casos. Colegas que sumiram, que sofreram acidentes inexplicáveis, que abandonaram a profissão depois de passarem por situações parecidas. Gente que tentou reagir e foi esmagada pelo peso de um sistema que protege os seus e pune quem ousa levantar a cabeça. Ao final da tarde, estacionou em um ponto mais isolado, perto de um posto desativado. Preferiu descansar ali, fora dos radares, sem câmeras. Sabia que os próximos dias exigiriam calma, foco e estratégia. Dormiu com uma faca sob o travesseiro e o rádio desligado. Mas do outro lado da cidade, nos bastidores, o segundo movimento já estava sendo traçado. Um grupo de policiais estaduais, alguns amigos da oficial afastada, outros apenas obedientes às hierarquias obscuras, se reunia informalmente para discutir respostas. Aquilo era comum. Não havia documentos, não havia registros, mas existia uma intenção clara: devolver a humilhação. Essa mulher precisa de um susto. Precisa entender que não se expõe polícia desse jeito, disse um dos envolvidos. Mas sem deixar rastro, advertiu o outro. Ela mexeu com gente grande. O plano era simples: rastrear os movimentos de Lorena, encontrar um ponto vulnerável e agir. Nada que deixasse marcas evidentes, mas o suficiente para mandar uma mensagem. A mesma mensagem que o sistema sempre mandou aos que se recusam a abaixar a cabeça. Lorena, no entanto, já não era a mesma de 2 dias antes. Algo nela havia mudado, não apenas pelo trauma, mas pela resposta, pela coragem, pela sede de justiça. Sabia que a exposição que enfrentou era uma porta sem volta. Agora era questão de tempo até que o segundo ataque viesse, mas dessa vez ela estaria pronta. Ao final da noite, com o motor do caminhão desligado, deitada na cabine, ela não dormia. Mantinha os olhos abertos e o pensamento alerta. Sabia que, quando a estrutura é confrontada, não recua sem revidar, e o que viria a seguir seria ainda mais violento. O que ainda estava escondido. Naquela noite, Lorena estacionou o caminhão num pátio de apoio com poucas luzes, cercado por mato dos 2 lados e um posto de combustível abandonado um pouco adiante. O local era silencioso, mas não era o tipo de silêncio que acalma, era o tipo que incomoda. O tipo de silêncio que parece carregar alguma coisa no ar. Ela desligou o motor, manteve a cabine fechada e acendeu a luz interna. Pegou seu caderno de anotações, anotou os detalhes da rota, conferiu a planilha de abastecimento e deixou o celular carregando no painel. O que tinha acontecido naquele dia ainda estava fresco em sua pele e nos olhos, mas não era medo o que sentia, era outra coisa. Algo entre raiva contida e a esperança de que a próxima curva não trouxesse mais nenhuma sombra do passado. Ela lembrava do rosto da policial, do momento em que foi pressionada contra o caminhão, do olhar da outra agente, que assistiu tudo sem fazer nada. E depois lembrava da presença do pai, do modo como ele impôs autoridade com serenidade. Era confortante saber que havia respaldo, mas também era revoltante saber que, se não fosse por ele, tudo teria terminado diferente. Ela pegou o celular, abriu as mensagens, uma notificação, um contato que ela não via fazia tempo. Capitão Daniel Oliveira, Força Correcional. Abriu a mensagem. Estou sabendo do ocorrido. Precisamos conversar. Isso vai dar merda, me liga. Lorena franziu a testa. Daniel era um antigo conhecido da família, homem sério, mas que não mandava alertas vazios. Ligou. Ele atendeu no segundo toque. Você foi abordada por quem não devia. Aquela policial tem histórico e não está sozinha. Lorena ficou em silêncio. Daniel continuou. Estou indo até você. Não saia do pátio. Temos muito para conversar. 40 minutos depois, Daniel chegou. Terno simples, carro descaracterizado, mas o mesmo ar de urgência. Subiu na cabine e ficou de frente para ela, sem rodeios. Não sei se você entendeu a gravidade.
Aquilo que aconteceu foi mais do que racismo institucional. Foi um recado. Aquela mulher não te abordou por acaso. Tem algo maior por trás disso. Investigações que envolvem nomes grandes. Gente tentando calar gente. Lorena se inclinou. Você está dizendo que foi armação? Estou dizendo que você foi usada como isca. O mundo pareceu inclinar por um segundo. Lorena encarou a janela. O pátio escuro. Nenhum carro passando. A estrada em repouso. Daniel puxou uma pasta de documentos, imagens, relatórios, prints de mensagens interceptadas. Havia uma operação secreta sendo montada contra um grupo de policiais que extorquia caminhoneiros em trechos desprotegidos. E por coincidência ou não, a mesma policial que abordou Lorena estava entre os nomes investigados. E sabe o que é pior? O comportamento dela com você foi registrado e ela já deu parte contra você na corregedoria. Disse que foi agredida. Estão tentando inverter tudo. Se não reagirmos agora, você vira a culpada. Lorena apertou os punhos. O sangue fervia de novo. Daniel a olhou firme. Mas a gente vai reagir. Eu preciso que você aceite colaborar com a investigação. Temos uma reunião marcada com o procurador e a ouvidoria interna da polícia amanhã. Querem ouvir você. Ela não hesitou. Eu vou. Daniel assentiu. Naquela noite, ela dormiu pouco. A cada hora, despertava com o barulho de algum motor distante ou com a lembrança da mão da policial cravada em suas costas. No amanhecer seguinte, seguiu com Daniel até a sede da instituição. A reunião foi longa, tensa. Teve gritos, teve provas, teve o vídeo recuperado da câmera de um veículo próximo que registrou a abordagem. E teve uma decisão. A policial seria afastada preventivamente. A investigação será conduzida em sigilo. E Lorena, a partir dali, não estava mais sozinha. Mas a história não terminava ali. Porque o que ninguém esperava é que, enquanto ela contava sua versão na sala da ouvidoria, um outro grupo se reunia num galpão afastado. 3 homens sem farda, mas todos policiais. Um deles, loiro, tatuagem no antebraço, batia com força o punho na mesa. Essa vagabunda não sabe com quem se meteu. Isso vai custar caro. A guerra silenciosa estava declarada. E Lorena ainda não fazia ideia do que a esperava na próxima parada. Quando a verdade passa a ser perigo. Lorena saiu da reunião com o procurador com uma pasta de documentos debaixo do braço e a certeza de que, a partir daquele momento, não haveria mais volta. O corredor da sede institucional ainda cheirava a café frio e papel velho. Cada passo até a saída parecia mais pesado que o anterior. Ao atravessar a porta principal e respirar o ar da rua, não sentiu alívio, sentiu alerta. Era como se os muros ao redor dela tivessem ganhado olhos, e cada um deles soubesse exatamente o que ela carregava. Daniel caminhava ao lado dela em silêncio. Quando chegaram ao carro, ele abriu a porta e esperou ela entrar antes de dizer: a partir de agora, você não está mais agindo só como vítima, está agindo como ameaça. E eles sabem disso. Lorena não respondeu. Apenas fechou a porta e cruzou os braços. Enquanto Daniel dirigia, ela revivia mentalmente a reunião. Cada olhar atravessado, cada frase sussurrada entre os membros da mesa. O procurador havia sido direto. O material que ela trouxe, somado ao vídeo da abordagem, abria caminho para um inquérito federal. Mas isso vinha com um preço. Você vai precisar ser transferida para um abrigo de segurança, Daniel explicou com a voz firme. É só por precaução. Lugar reservado seguro por alguns dias, até que a investigação avance mais um pouco. Ela não gostou. Sempre foi acostumada a enfrentar as coisas de frente, mas dessa vez entendeu. Não era covardia, era inteligência. Era o sistema mostrando que ainda poderia protegê-la, desde que ela aceitasse jogar o jogo com estratégia. Horas depois, chegaram ao local indicado. Um sítio afastado, cercado por mata, com portão eletrônico e câmeras em todos os cantos. Não era um abrigo comum. Era uma das chamadas casas cegas da corregedoria, imóveis não registrados, usados em situações de risco extremo. Aqui ninguém vai te achar, disse Daniel antes de entregar a ela um celular novo, número restrito, apenas para comunicações diretas. Lorena passou os 3 dias seguintes naquele lugar.
sem sair, sem fazer ligações, apenas acompanhando os desdobramentos da investigação pelas mensagens encriptadas enviadas por Daniel. A cada novo relatório, ficava claro que o buraco era mais fundo do que todos imaginavam. Não era só uma policial racista, era uma rede. Um grupo de agentes que usava a estrutura da segurança pública para extorquir, intimidar e até encobrir crimes nas estradas do interior. Nomes começaram a surgir, operações duvidosas, blitzes fantasmas. A polícia interna começou a cruzar registros de abordagens suspeitas com denúncias arquivadas. A teia estava se formando. E no centro, Lorena, a motorista que decidiu não calar. Mas enquanto ela lia tudo em silêncio, no sítio isolado, em outro canto da cidade, o clima era bem diferente. O galpão onde os 3 homens haviam se reunido antes agora tinha mais gente. Rosto novo, armas sobre a mesa, plantas de rotas, fotos impressas. Ela tá escondida, mas não sumiu, disse o loiro tatuado. E esse cara, o Daniel, tá jogando contra os próprios colegas. Isso vai custar para ele também. O grupo já não falava mais em dar um susto. Agora queriam desmoralizar, acabar com a imagem dela, reverter o jogo com algo mais sofisticado, mais perigoso. A ideia partiu de um dos mais silenciosos do grupo. Um agente de fisionomia apagada, mas de mente afiada. Um especialista em infiltração digital. Era ele quem rastreava câmeras, celulares, redes. E se a gente fizer parecer que ela sempre esteve envolvida, sugeriu ele. Plantar provas, fabricar uma denúncia, criar uma ligação entre ela e alguma carga ilegal, algum crime anterior. Se ela vira suspeita, a investigação perde força. O caso esfria. O resto, a imprensa faz por nós. Os outros se entreolharam. Era isso. Mais do que calar Lorena. Transformar a vítima em vilã. Reescrever a história antes que ela chegasse ao fim. Na noite seguinte, invadiram digitalmente um sistema de monitoramento antigo de um posto de pesagem desativado. Pegaram imagens de um caminhão semelhante ao dela, passando pela rodovia em uma data específica. Manipularam os dados. Criaram documentos falsos, um boletim antigo de roubo de carga. Vincularam o veículo. No dia seguinte, começaram a vazar os documentos. Primeiro em fóruns clandestinos, depois em redes sociais duvidosas. A teoria da conspiração estava pronta. Motorista acusou o policial para esconder seu envolvimento com quadrilha de roubo. Era mentira, mas era convincente. Tinham tudo: imagens, supostas testemunhas, documentos forjados. Daniel foi o primeiro a perceber o movimento. Eles começaram, disse ele, ao entrar na casa cega no início da manhã, com o rosto tenso. Estão espalhando que você é parte de um esquema. A mídia menor já está replicando. A grande imprensa ainda não caiu. Mas é questão de tempo. Lorena cerrou os punhos. Acha que vão conseguir? Vão tentar até o fim. Ela respirou fundo. Então está na hora de dar o próximo passo. Daniel a encarou. Que passo? Vamos à imprensa primeiro. Mostrar a verdade. Mostrar o vídeo original. Mostrar as provas verdadeiras. E, principalmente, vamos mostrar quem está por trás disso. Daniel hesitou. Era um movimento arriscado. Mas era isso ou deixar que o sistema reescrevesse a história como sempre fez? Na manhã seguinte, o telefone da redação de um grande portal de notícias tocou. Do outro lado, uma voz firme. Aqui é Lorena, caminhoneira. Fui agredida por uma policial racista e estou sendo alvo de uma armação. Tenho provas e quero falar, mas só com o microfone ligado e câmera ligada, sem cortes. A entrevista foi marcada para dali a 2 dias, com transmissão ao vivo. E enquanto os bastidores ferviam, os inimigos também se preparavam. Porque agora era guerra aberta, e ninguém mais podia fingir que não sabia o que estava em jogo. O final que eles não esperavam. A estrada parecia a mesma. O asfalto, as árvores, os postos de beira de pista e os caminhões seguindo em fila. Mas Lorena já não era a mesma. Os dias que se seguiram à reunião na ouvidoria mudaram tudo. Ela agora sabia que havia uma rede maior por trás da agressão sofrida. Sabia que aquela policial não tinha agido sozinha.
e que o sistema reagia com mais força quando exposto à luz. Nos bastidores, a investigação avançava. Novos nomes surgiram, mensagens entre agentes, gravações feitas de dentro de viaturas, transferências bancárias suspeitas. O que antes parecia um abuso isolado começava a se desenhar como parte de uma rede criminosa dentro da corporação. O grupo envolvido usava o poder da farda para extorquir caminhoneiros, plantar provas e intimidar quem ousasse reagir. E agora, Lorena era a testemunha-chave. Na manhã do quarto dia, ela recebeu uma ligação do capitão Daniel. A voz dele era firme, mas urgente. Encontramos o galpão. Eles estão preparando uma emboscada. Querem te pegar no próximo trecho da BR-263, saída para o interior. Já acionamos a equipe. Você pode ser usada como isca, mas não vai estar sozinha. Lorena não hesitou. Sabia que era perigoso, mas também sabia que precisava terminar o que havia começado. Repassou o plano, ligou o caminhão e partiu. O trecho combinado era um corredor vazio entre duas cidades pequenas, sem câmeras, sem fluxo intenso. Local perfeito para uma armadilha, ou para virar o jogo. Enquanto dirigia, repassava cada movimento, cada curva, cada ponto cego, até que, no quilômetro exato, viu o que esperava. Um carro parado no acostamento. 3 homens. 2 desceram. Um deles era o loiro tatuado que ela já havia visto nos relatórios. O terceiro permaneceu no carro com o rádio na mão. Lorena reduziu. Sabia que eles agiriam rápido. E agiram. O homem loiro se aproximou da porta da cabine, batendo com força. Desce agora, sem gracinha. Ela abriu a porta, mas não desceu. Manteve a mão no painel e respondeu com frieza. Tá gravando. Áudio e vídeo. E a polícia tá a 5 minutos daqui. O homem sorriu, como se não acreditasse. Mas então, de dentro do mato ao lado da estrada, vozes surgiram. Polícia, mãos na cabeça, ninguém se mexe. A cena virou num segundo. Agentes federais e da corregedoria surgiram armados, cercando o local. Em poucos minutos, os 3 homens estavam algemados. Um deles tentou correr, mas foi contido no chão com brutalidade. Daniel chegou em seguida, encarando Lorena com um misto de alívio e respeito. Acabou, disse ele. Não, respondeu Lorena firme. Isso aqui é só o começo. Horas depois, o caso já ganhava repercussão nacional. Manchetes falavam de corrupção, racismo institucional, abuso de autoridade, mas também falavam de resistência, de coragem, de uma mulher que se recusou a abaixar a cabeça e enfrentou o sistema, de igual para igual. Lorena foi chamada para depoimentos em Brasília, participou de audiências públicas, recebeu apoio de entidades de direitos civis, de caminhoneiros de todo o país e virou símbolo. Mas ela não buscava fama. Seu retorno à estrada, semanas depois, foi silencioso, como sempre fora. Ao parar num posto qualquer, sentou-se no balcão e pediu um café forte. A atendente a reconheceu e sorriu. Você é a moça do vídeo, né? Aquela da Blitz? Ela assentiu com um leve sorriso. Tomou o café em silêncio, olhando pela janela. A estrada seguia. No espelho do banheiro, ao lavar as mãos, viu um adesivo colado na parede. Alguém havia escrito: não mexa com quem segura um volante e uma verdade ao mesmo tempo. Lorena sorriu. Ajustou o boné, saiu do banheiro e voltou para o caminhão. A estrada não ia esperar. Se você chegou até aqui, comenta. Não mexa com caminhoneiras. Curte e não deixe de se inscrever para apoiar nosso canal. Isso realmente nos ajuda de verdade. Nos vemos na próxima história amanhã no mesmo horário, todos os dias às 18 horas.